A partir do verso 22, vamos começar. Começa dizendo assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem é escolhido? Nós. Quem é escolhido, igreja? Amém. Diga eu. Eu. Vocês são escolhidos de Deus. Declare: eu sou escolhido de Deus. O verso 22 começa dizendo que aquele dia se refere ao dia do Senhor, ao dia do arrebatamento, que o Senhor Jesus vem às nuvens, que o Senhor Jesus vem buscar os seus, e está dizendo: por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, por causa deles, para que venha mais rápido o dia do Senhor. Aleluia. O verso 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos. Aleluia. Se alguém te disser: Jesus está ali, vamos, não acredite. Se alguém te disser: Jesus voltou e ele está no interior da casa, não acredite. Sabe por quê, igreja? Porque no dia do Senhor, todos os olhos verão que o Senhor está ali. Aleluia. Vamos continuar a leitura. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quem é escolhido? Eu. Então nós temos que vigiar para que uma pessoa não venha nos ensinar o contrário, não venha nos enganar. Tenham cuidado se alguém disser: vamos até ali que tem alguém fazendo milagre. Não acredite. Quem faz milagre, igreja? Quem é que faz milagre, igreja? Jesus. Só quem faz milagre é Jesus. E não acredite quando alguém disser: Jesus está ali, porque quando Jesus aparecer, todos os olhos verão. Então vamos vigiar, vamos aprender na palavra, vamos vir ao culto de ensinamento para que a gente aprenda e não venha ser enganado, igreja. Aleluia. O verso 25 diz: eis que eu vos tenho predito, quer dizer, eis que eu tenho te avisado anteriormente. Jesus está nos dizendo: vai acontecer. Então fique atento para que você não caia nessa cilada. O verso 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Todos os olhos verão. Assim como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente, todos os olhos verão. Não deixe que ninguém venha enganar o seu coração. Não deixe que uma palavra venha mudar o seu pensamento, porque o Senhor já nos deixou o manual. Ele já disse como vai acontecer. Então vamos apenas aprender a palavra, vamos entender a palavra para que a gente não venha ser enganado, igreja. Aleluia. E o verso 28 diz: porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aleluia. Porque onde estiver o Senhor, aonde o Senhor Jesus aparecer, nós nos ajuntaremos. Porque no dia do Senhor, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, todo o seu povo vai se juntar num lugar só. Todo o seu povo vai estar em um só lugar, para juntos subirmos. Aleluia. Quem vai subir? Diga eu. Glória a Deus. Nós estaremos juntos, então não se preocupe em correr e ir atrás de Jesus, porque ir atrás de Jesus assim, igreja, de alguém está dizendo: Jesus está ali, não se preocupe com isso, não vá, porque assim quando Jesus aparecer, todos nós nos ajuntaremos. Aleluia. Pule para o verso 32, igreja. Mateus 24, verso 32. Acharam? E diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas,
sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, sabeis que ele está próximo, às portas. Entenda, igreja. Assim como a gente sabe que quando as folhas vão ficando secas é porque está chegando o verão. Então é assim, desta mesma forma que temos que saber que Jesus está vindo, que Jesus está chegando. Porque quando ele chegar, sinais acontecerão. O Senhor já deixou dito quais sinais acontecerão. Então a gente não tem como se enganar. Quando o Filho do Homem estiver à porta, nós saberemos, aleluias. E o verso 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Aleluias. O céu e a terra passarão, porque essa terra não vai mais existir. Ela vai ser queimada e vai ser refeita. O Senhor vai transformar essa terra, o céu também. Então, assim como a terra e o céu passarão, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor não muda. Ele não muda o que Ele fala para a gente. Ele não muda o que Ele deixou escrito. Então, assim como Ele disse, acontecerá, igreja. Aleluias. Deus é fiel. O verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente aleluia. Nem Jesus sabe o dia que Ele virá. É forte, né? É um acontecimento que todos nós, filhos de Deus, esperamos. O dia em que Jesus virá, o dia do arrebatamento. Mas nem Jesus sabe este dia. Então, se alguém te disser, Jesus está voltando tal dia, porque vai acontecer isso aqui, não acredite. O dia do Senhor Jesus, só Deus sabe. Assim como Ele disse, apenas, unicamente o meu Pai sabe. Nem anjos, nem filhos, ninguém sabe a não ser o meu Pai. E o verso 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Todos sabem a história de Noé, né, igreja? Noé, que era servo do Senhor, e foi a época em que aconteceu o dilúvio. E assim como eram os dias, o dilúvio foi anunciado por Noé. Ele começou a dizer, o Senhor está avisando, o dilúvio vai acontecer. E ninguém acreditou. Continuaram suas vidas normais, casavam-se, davam-se em casamentos, festejavam-se. E ninguém acreditava que o dilúvio ia acontecer. O dilúvio aconteceu ou não aconteceu? Sim. O dilúvio aconteceu. E o verso 39 diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aleluias. Assim também a vinda do homem. Então, estando dois no campo, serão levados um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigia, pois, porque não sabeis em que dia e a hora que há de vir o vosso Senhor. Fica aqui a palavra de alerta para nossas vidas. Por que Ele está dizendo isso? Por que o Senhor não deixou escrito para a gente o dia que Ele voltaria? Porque nós somos carne, nós somos ser humano e temos toda a capacidade de pecar até aquela data. E naquela mesma data a gente resolver, agora sim, vamos preparar o Senhor. Então é por isso que Ele está deixando dito: você não sabe o dia em que eu vou vir. Você não sabe o dia que isso tudo vai acontecer. Então você tem que se preparar desde hoje, igreja. Você tem que buscar ao Senhor. Você tem que limpar o seu coração. Você tem que buscar pecar menos, se santificar, para quando chegar o dia do Senhor, você dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluias. Porque será um dia de alegria para poucos e de tristeza para muitos.
porque muitas pessoas estarão despreparadas. E nós estamos aqui hoje, nesta noite, porque somos preocupados em aprender da palavra e nos preparar para estarmos prontos naquele dia. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre a palavra? Hoje é um culto de ensinamento, então pode perguntar. Diga. Por quê? Porque acabamos de ler que ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. Apenas quem sabe? Apenas Deus. Glória a Deus. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode comentar. Hoje é o dia que pode. Então eu quero saber da igreja. Está proibido de responder Tainá e o diácono. Todos assim, então devem saber a resposta. Não respondam. Qual o nome e a idade da pessoa mais velha mencionada na Bíblia? Alguém sabe? Gênesis capítulo 5, todos acharam? Verso 25. Se encontraram? Vamos lá. E viveu... Aliás, deixa eu dizer aqui, a pessoa que viveu mais anos na Bíblia foi Metusalém. E aqui na Bíblia está relatando, então vamos lá, verso 25. E viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. Vamos fazer a conta, hein? E viveu Metusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 e morreu. Esse viveu 969. Foi quase 1000 anos que Metusalém viveu. A gente pode dizer assim, como assim? Isso não é possível. Mas nesse tempo, igreja, a contagem de anos era diferente. Era um calendário diferente. Então eles faziam vários aniversários no ano. Por isso essa quantidade de vida, entendeu? Quantidade de... Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, quem foi o homem mais velho relatado pela Bíblia? Matusalém ou Metusalém, os dois estão corretos. Glória a Deus. A diaconisa está virada comigo. O Balaão. Todos conhecem a história de Balaão? Não. A jumenta foi um animal que falou com o homem de Deus. Alguém tem um palpite de que animal foi? Jumenta também. Mais alguém? João disse que foi jumenta também. Os demais não querem dar palpite. Amém. Foi uma jumenta. Aleluias. Balaão era servo do Senhor e decidiu que era uma boa ideia desobedecer a Deus. Aí ele foi. Deus disse, fica, e ele foi. Aí ele foi, o anjo ficou com raiva e disse que ia matar Balaão lá na frente. E Deus, como é um Deus de infinita misericórdia, fez a jumenta falar para que ele não fosse morto. A jumenta parou e ele começou a agredir a jumenta e a jumenta falou com ele. Aleluia. Alguém quer olhar em que livro da Bíblia está relatando isso? Alguém quer ir lá olhar? Quer? Glória a Deus. Então vamos lá, em Números, livro de Números. O texto é comprido, então a gente vai só ler o versículo que relatou isso, tá bom? Verso 28 diz assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancas estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei em alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Acompanhou? Essa história é cumprida, depois se eu quiser anotar para lê-la, mas foi uma jumenta que falou com Balaão. Alguém tem alguma dúvida sobre essa pergunta, esse texto? Sim ou não, igreja? Não? Então vamos lá. Outro assunto. Davi, enquanto era pastor de ovelhas, Davi foi pastor de ovelhas e foi rei. Mas antes de ser rei,
Davi era pastor de ovelhas e protegeu o seu rebanho de 2 animais perigosos. Quais foram os animais? Quem sabe? Diga, irmão Flávio. O leão e o urso. Mais alguém? Nenhum palpite, diga, Dana. O leão e o urso. O leão e o urso. Diaconisa? O leão e o urso. Mais alguém? Diácono. O leão e o hipopótamo. Mais alguém? Não. Quer mudar de música? Amém. Então vamos lá olhar, já que a gente teve divergências. Glória a Deus. 1 Samuel 17, todos encontraram? Amém. Verso 34 diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Ele estava falando dele mesmo na terceira pessoa, viu? E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Para quem não conhece essa história, foi a história de Davi, que ele era um moço pequeno e ele foi para enfrentar um gigante. Então, o rei disse: como é que você vai matar esse gigante? Ele começou a contar a história de que ele matou um urso e um leão para defender as ovelhas de seu pai. E assim como o leão e o urso afrontou ele, este gigante estava afrontando o povo de Deus. E o gigante morreu ou não morreu? Davi matou o gigante. Ficou claro? Sim. Glória a Deus. Quantos casais humanos entraram na arca de Noé? Sabemos que entraram vários casais de animais, um de cada espécie, mas de humanos. Quantos entraram? Alguém tem ideia? 2. Mais alguém? Casais, viu? Ninguém tem ideia. Quem disse? 3. 4. 4. Mais alguém? 4 também. Por que 4, irmã Silvana? Foi um chute. Quem mais disse 4? Por que 4? Em Gênesis, volta lá para o primeiro livro, Gênesis 7. Aqui do mundo inteiro só se salvou 4 casais. Minha gente, Gênesis capítulo 7, todos acharam? Amém. Verso 13. Vamos lá. E no mesmo dia entrou Noé. Aqui são os nomes dos filhos dele, viu? São diferentes. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem e Cã, Jafé, e os filhos de Noé. E mulher de... Como também a mulher de Noé, já são 5. E as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca, totalizando 8 pessoas, considerando 4 casais. Então, do mundo inteiro se salvou 8 pessoas. Pouquíssimo, né, minha gente? Mas como a gente leu, foi por quê? Porque o povo não quis acreditar que o dilúvio ia acontecer. O povo também não quer acreditar que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar. Então não vamos ser uma dessas pessoas que vai ficar, que vai morrer. Aleluia. Quinta e última pergunta por hoje. Com quantos anos Jesus começou seu ministério? 30? 33? 12? 10? É a comissão. Mais alguém? Diga. 30. 30. Mais alguém? 30, 33, 12, 10. Mais alguém tem algum palpite? Não? Ah, foi bora lá. Em Lucas, já é Novo Testamento, depois de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, e Lucas. Lucas 3.
Vocês acharam? Não. Mateus, Marcos, Lucas. A pergunta foi: com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Todos acharam? Lucas capítulo 3, verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aí aqui vai dizer a genealogia de Jesus todinho, mas a gente só quer essa parte aqui. Jesus começava o seu ministério com quase 30 anos. Com 29 anos, Jesus se batizou e com quase 30 começou o seu ministério, que durou até quantos anos? Até 33. 3 anos foi o ministério do nosso Senhor, o que foi o suficiente para estarmos aqui hoje, reconhecendo que Ele é o único Deus. Aleluia. Diga, irmã Silvana. Eu pensava que era quando ele começou, né? A primeira aparição de Jesus foi entre o povo, né? Foi com 12 anos, como a irmã Silvana disse, porque haveria uma festa e os seus pais estavam indo para essa festa, estava indo todo mundo, e Jesus sumiu. Maria e José saíram à procura de Jesus, desesperados, e acharam a Jesus sentado no templo, na escadaria do templo, ensinando a doutores. Nosso Senhor é tão grandioso que ainda criança, sem nunca ter estudado, estava ensinando a doutores. Aleluia. Então foi por essa passagem que a irmã disse que era com 12 anos, mas na verdade começou realmente aos 29 anos, quase 30. Amém? Alguém tem alguma dúvida do que foi ensinado hoje? Nenhuma pergunta? Quem gostou do ensinamento de hoje? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Então aplauda ao Senhor.